Fala galera da turma H do Mendel do Centro, tudo bem? Aqui é João, professor de Química, e a gente vai, nessas próximas aulas, apresentar a você um dos temas mais importantes da Química e um dos temas, inclusive, que é pré-requisito para diversas outras abordagens da Química, que é essa parte de cálculos químicos, de quantidade de matéria, de mol, massa molar, volume molar. Então, realmente é um tema muito importante para a gente. Pessoal, dentre as diversas formas que tínhamos para lhe apresentar esse conteúdo, eu optei aqui pelo uso do seu material por dois motivos muito simples. Primeiro motivo é que o nosso material, como você bem já conhece aí, é um material completo, traz a teoria bem bacana, bem objetiva, traz uma série de exercícios que capacitam você a conhecer as diversas situações em que o assunto pode aparecer nas suas provas. E além do material ter essas características, é importante também que a gente faça uso dele, porque é uma maneira de facilitar que você acompanhe nosso comentário. Então, uma vez que a gente usa o material, você vai aí sinalizando no próprio material as informações mais relevantes, os comentários mais importantes. Então, acho que faz sentido realmente a gente fazer uso do seu material para explicar esse conteúdo. E qual seria? Essa parte que a gente tem para mostrar a você, como eu disse, que é essa parte de cálculos químicos, quantidade de matéria, é uma parte eminentemente matemática. E sendo uma parte eminentemente matemática, a teoria envolvida nisso é muito pequena e, inclusive, fico muito tranquilo para afirmar isso para você, a teoria envolta nesse conteúdo, ela quase não é comentada a nível de prova. O que as provas querem de você é que você realmente consiga lidar com os cálculos envolvidos dentro dessa perspectiva, que você consiga calcular mol, calcular massa, calcular número de moléculas, número de átomos, volume na CNTP. Então, é em virtude dessa cobrança ser eminentemente matemática que a nossa abordagem vai privilegiar esses comentários. E quais são? Para que a gente comece a trabalhar com essa parte de cálculos químicos, eu só queria fazer um paralelo bem simples com você. Aqui é bem simples mesmo. Se eu perguntasse a você, uma dúzia, você bem sabe disso, uma dúzia corresponde a 12 unidades. Se eu tenho uma dúzia de ovos, são 12 ovos. Se eu tenho uma dúzia de canetas, são 12 canetas. Uma dúzia, como eu bem sei, corresponde a 12 unidades. Da mesma forma que você sabe que uma dúzia corresponde a 12 unidades, um cento corresponde a 100 unidades. É uma forma, inclusive, muito comum de se expressar quantidades quando a gente trabalha com algum produto de origem agrária. Um cento de laranja são 100 laranjas, um cento de banana são 100 bananas. Então, um cento corresponde a 100 unidades. E por que eu estou comentando isso? Por um motivo bem simples. Da mesma forma que a gente já reconhece no nosso cotidiano que uma dúzia equivale a 12, que um cento equivale a 100, eu vou precisar que você reconheça a quanto equivale um mol de uma certa substância. Perceba que aqui, e sobretudo na nossa intenção, que é fazer as provas mais concorridas aí do Brasil, Enem, Baiana, você que quiser, FUVEST, Unicamp, sei lá. A nossa aceitação aqui em relação a esse padrão é uma aceitação que tem que ser bem objetiva. Eu já sei que uma dúzia equivale a 12, aceito isso. Já sei que um cento equivale a 100, aceito isso. Eu vou precisar aceitar que um mol equivale a 6 vezes 10 a 23 unidades. Então, a analogia aqui que a gente está traçando para você é uma analogia bem simples. Eu já sei que uma dúzia equivale a 12, já sei que um cento equivale a 100 e vou precisar saber a partir de hoje que um mol equivale a 6 vezes 10 a 23. É como se eu dissesse assim, uma dúzia de ovos são 12 ovos, um cento de ovos são 100 ovos,
1 mol de ovos seriam 6 vezes 10 a 23 ovos. A gente aceita esse padrão, insisto, ó, a parte teórica relativa a isso não vale nem a pena você pensar demais. A informação matemática aqui ela é o fundamental. Se eu dissesse a você uma dúzia de canetas, são 12 canetas, um cento de canetas, são 100 canetas, 1 mol de canetas, quantas canetas seriam? 6 vezes 10 a 23. Só que, obviamente, pessoal, na sua prova, você não vai trabalhar com ovos, na sua prova, você não vai trabalhar com canetas, você vai na sua prova trabalhar com unidades relativas à química. Então, se a prova perguntasse a você, ó, 1 mol de átomos, são quantos átomos? 6 vezes 10 a 23. 1 mol de moléculas, são quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23. 1 mol de íons, são quantos íons? 6 vezes 10 a 23 e por aí vai. Então, sempre que em química a gente se referir a 1 mol de uma certa substância, eu vou ter que saber de antemão que 1 mol corresponde a 6 vezes 10 a 23 partículas, a 6 vezes 10 a 23 unidades. Só que além de saber que 1 mol corresponde a 6 vezes 10 a 23 unidades, eu vou precisar que você reconheça uma outra informação. E aí no seu material, me permita inclusive tirar essa parte aqui para não ficar confuso, ó. No seu material, eu vou pedir que você, com muito carinho aí no seu esquema, você faça algo assim, ó. Vou criar aqui uma caixa de texto, só para a gente conseguir aqui, pronto, perfeito, assim fica bacana. Criar uma caixa de texto aqui, para a gente conseguir escrever as informações que a gente pretende. E aí, o que eu queria que você pensasse, ó. O que eu sei, por enquanto, é que 1 mol de uma certa substância, esse 1 mol, ele contém 6 vezes 10 a 23 partículas. Insisto, ó, essas partículas podem ser átomos, podem ser moléculas, podem ser íons, podem ser prótons, elétrons, nêutrons, qualquer coisa. Então, 1 mol de um certo material são 6 vezes 10 a 23 partículas. Essa parte eu já entendi. Só que além de saber que 1 mol corresponde a 6 vezes 10 a 23 partículas, eu vou precisar saber também uma outra informação. E qual é a outra informação? É que 1 mol de um certo material pesa uma certa massa, que eu vou chamar aqui de mzão, tal que esse mzão abrevia o que a química chama de massa molar. O nome é sugestivo, ó. A massa molar é a massa relativa a 1 mol da substância. Então, a massa de 1 mol de uma certa substância, a química chama de massa molar. E a última informação que nos interessa é você saber o seguinte, ó, se eu tiver 1 mol de gás, e cuidado na sua prova, só vale se a substância química for um gás, 1 mol de gás ocupa um volume de 22,4 litros. Só que esse 1 mol de gás ocupa o volume de 22,4 litros se esse gás estiver no que a química chama de CNTP. E aí, no seu esquema, eu vou pedir que você coloque esse destaque, ó. Deixa eu só reduzir nossa caixa aqui para você colocar também parecido com o que eu vou fazer. A sigla CNTP abrevia, coloquei no seu esquema, ó, CNTP são condições normais de temperatura e pressão. E na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, me permita fazer esse grifo aqui, ó, na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, a temperatura, ela vale 0 graus Celsius, pode registrar no seu material, ó. A temperatura, ela vale 0 graus Celsius, colocar aqui para ficar bem claro aí na sua resolução, ó. A temperatura vale 0 graus Celsius e a pressão vale
1 atm. Então, ó, dizer que o gás se encontra na CNTP significa dizer que a temperatura a qual ele está submetido é de 0 graus Celsius e a pressão desse gás é de 1 atm. E aí o que eu preciso de você a partir de agora é exatamente essa percepção geral. Ó. Quando eu tiver 1 mol, esse 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 partículas, 1 mol de uma substância pesa uma certa massa molar e 1 mol de gás na CNTP ocupa 22,4 litros. Então, são essas 4 informações, insisto, que a gente vai precisar que você tenha na prova. Sempre que você ouvir a expressão 1 mol, são 6 vezes 10 a 23 partículas, 1 mol pesa uma certa massa molar e 1 mol ocupa 22,4 litros. E uma vez que eu entendo isso, pessoal, eu vou pedir para que no seu esquema, e aí vou dar um tempinho aí, você que não pegou ainda um caderno, uma folha, ou no seu próprio material, é fundamental que você escreva conosco essa relação. Essa relação que a gente vai colocar aqui é a relação que vai nos basear, que é você entender o seguinte, ó, 1 mol, deixa eu só reduzir um pouquinho a fonte aqui para caber certinho, vamos ver se melhora assim. 1 mol, pronto, perfeito. Ó. 1 mol de uma certa substância, pode registrar aí. 1 mol de uma certa substância, aliás, acho que aqui vai ficar até grande demais, me permita aqui reduzir um pouquinho, ó, colocar no 26, acho que fica melhor, pronto. 1 mol de uma certa substância tem 6 vezes 10 a 23 partículas, registre aí. Como chamamos sua atenção, deixa eu só subir um pouquinho aqui para você enxergar perfeito, pronto. Ó. Como chamamos sua atenção, 1 mol de uma certa substância tem uma massa molar, que eu vou chamar de M, e a última informação é que 1 mol de uma certa substância ocupa um volume de 22,4 litros se essa substância for um gás e estiver na CNTP. Então, ó, é essa relação aqui fundamental que eu vou precisar que no seu esquema você coloque com o máximo de carinho possível. É isso aqui que a gente vai precisar na prova conseguir escrever. Eu tenho que saber que 1 mol contém 6 vezes 10 a 23 partículas, que 1 mol tem uma certa massa molar e a última informação destacar aqui, se for 1 mol de gás, deixa eu só reduzir um pouquinho aqui, ó. Se for 1 mol de gás e se esse gás estiver na CNTP, olha o destaque que eu vou fazer, esse 1 mol de gás na CNTP ocupa realmente o volume de 22,4 litros. Então, é essa relação fundamental que eu tenho que ser capaz de escrever na prova. De novo, insisto, 1 mol são 6 vezes 10 a 23 partículas, 1 mol tem uma certa massa molar e 1 mol de gás na CNTP ocupa 22,4 litros. E aí, para que a gente consiga, de maneira contundente realmente, praticar essa relação, eu vou pedir para que você escreva comigo essa mesma relação, só que para diversas substâncias. Como assim? Ó? Me permita remover essa parte aqui, só para a gente colocar algo em cima. Me permita remover aqui também. Ó. Vou tornar essa parte branca e aí eu vou querer que no seu esquema você escreva algo assim. Ó. Pode ser no seu caderno, pode ser no seu material. Fique à vontade aí para que você escreva algo semelhante ao que a gente vai propor e pratique junto comigo. Como assim? Ó? Imagine que eu quisesse que você escrevesse essa relação para o hidrogênio. O hidrogênio, para você que não reconhece, ele tem fórmula H2. Então, ó, eu quero escrever essa mesma relação que está aqui em cima, só que eu quero escrevê-la para o hidrogênio. Eu quero escrevê-la
para o H2. Como é que seria essa relação para o H2? Me permita, inclusive, até trocar de cor aqui para ficar explícita que a situação é aqui específica para esse H2. Então, vamos comigo. Ó. Eu vou escrever essa mesma relação, igual, só que para o H2. Como é que eu escrevo? Aí escrevo assim, ó. Deixa eu só aumentar um pouquinho a fonte aqui para ficar mais nítido para a gente. Pronto, ó. Eu vou escrever que 1 mol, tirar aqui o negrito, tirar o sublinhado, eu vou escrever que 1 mol de H2, perdão aqui, que 1 mol de H2, deixa eu só tirar aqui, pessoal, 1 mol de H2, acho que aumentou a fonte, só um segundo aqui, vamos para o tamanho 12, pronto. Eu vou escrever que 1 mol de H2, assim como 1 mol de qualquer coisa, deixa eu só ver o que aconteceu com a fonte aqui, que a fonte está pronto, ó. 1 mol de H2, assim como 1 mol de qualquer coisa, pode colocar aí no seu esquema, contém 6 vezes 10 a 23 partículas. Só que nesse momento aqui, eu vou precisar de um pouco da sua atenção para que você entenda o seguinte, ó. Partícula que a gente colocou ali é algo genérico. Partícula pode ser átomo, pode ser molécula, pode ser íon, pode ser próton, pode ser elétron. Partícula pode ser qualquer coisa. Só que você vai precisar na prova especificar o que a substância é. E cuidado, ó, o H2 ele é uma molécula. Como o H2 é uma molécula, olha o que eu escrevo na prova, 1 mol de H2 corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas, insisto, ó, partículas que a gente colocou aqui em cima é algo genérico. Pode ser átomo, molécula, elétron, íon, nêutron, próton, eu, você, pode ser qualquer coisa. Só que o H2, ele é uma molécula, então 1 mol de H2 corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Além disso, quanto é que pesa, qual é a massa de 1 mol de H2? Aí basta que você vá na tabela. Você que é de um curso pré-vestibular, tenho certeza que você já reconhece, a massa do hidrogênio vale 1. Como a massa do hidrogênio vale 1, e aqui eu tenho 2 hidrogênios, então 1 mol de H2 pesa 2, e cuidado com isso, a massa molar a gente expressa em gramas. Então, ó, 1 mol de H2 pesa 2 gramas. E a última informação, que aqui na nossa aula eu lhe informo, mas na prova a questão vai lhe dizer, o H2, pessoal, ele é um gás. Se o H2 é um gás, o volume ocupado por 1 mol de H2 na CNTP seria de 22,4 litros. Então, ó, é esse tipo de relação que eu tenho que ser capaz de, nas provas, escrever. Perceba que o que a gente fez foi pegar essa mesma coisa que estava aqui em cima, no nosso material, que a gente escreveu anteriormente, e reproduzir essa relação para o H2. Só que além de conseguir reproduzir essa relação, eu vou precisar que você consiga ler essa relação de forma adequada. E como é que eu leria uma relação como essa? Cuidado aqui agora. Eu leria assim, ó. 1 mol de H2, ouça a linguagem, contém 6 vezes 10 a 23 moléculas, acompanhe comigo. 1 mol de H2 pesa 2 gramas e 1 mol de H2 ocupa 22,4 litros na CNTP. Então, de novo aqui para você que não acompanhou, ó, qual é a linguagem que eu utilizo para ler uma expressão como essa? Me ajude de novo. Eu diria que 1 mol de H2 contém 6 vezes 10 a 23 moléculas, 1 mol de H2 pesa 2 gramas e 1 mol de H2 ocupa 22,4 litros. A gente costuma dizer para o aluno algo bem simples, ó. Essa relação aqui me diz que ter 1 mol de H2 significa ter 6 vezes 10 a 23 moléculas, ter 1 mol de H2 significa ter 2 gramas, ter 1 mol de H2 significa ter 22,4 litros. E aí, o que ocorre nas questões? O que ocorre nas questões
é a prova trabalhar com quantidades distintas. Então, só para a gente praticar um pouco matematicamente, imagine que a questão dissesse a você, colocar aqui embaixo para a gente enxergar melhor, imagine que a questão dissesse a você que existem 2 mol de H2, e aí tenho certeza que sua matemática resolve isso de maneira fácil. Se eu tivesse 2 mol de H2, é como se eu estivesse aqui agora resolvendo já uma questão. Se eu tivesse 2 mol de H2, né, o dobro em relação à quantidade inicial, se eu tivesse então 2 mol de H2, quantas moléculas seriam? Seriam o dobro. Qual é o dobro de 6 vezes 10 a 23? Seriam 12 vezes 10 a 23 moléculas. Pode registrar na sua resolução aí, ó, só para a gente deixar isso bem explícito. Esses 2 mol teriam que massa? É o dobro da anterior. Então, 2 mol teriam a massa de 4 gramas. E esses 2 mol ocupariam qual volume? O dobro do original, então o volume ocupado seria de 44,8 litros. Então, o que eu preciso que você perceba, e é isso fundamental, na próxima aula, inclusive, vamos insistir bastante quanto a isso nas questões, é que você tem que ser capaz de escrever a expressão original. Porque uma vez que você escreve a expressão original, qualquer valor que a questão pedir, você calcula fazendo uma proporção. Imagine que eu dissesse assim, ó, eu tenho agora, sei lá, apenas meio mol de H2. Aí é só você recorrer à sua matemática. Se eu só tenho meio mol de H2, compare com a primeira linha. Se eu só tenho meio mol de H2, não seria metade em relação à primeira linha? Então, se eu só tenho meio mol de H2, quantas moléculas seriam? Seriam 3 vezes 10 a 23 moléculas, seria a metade em relação à primeira linha que a gente escreveu. Qual seria a massa disso? A metade também. Então, a massa disso seria 1 grama, metade em relação ao valor da primeira linha que a gente registrou. E, de maneira semelhante, qual seria o volume disso? 11,2 litros. Então, no fundo, pessoal, o que você precisa entender é que a nossa intenção nas provas, nas questões, é escrever essa relação fundamental. E uma vez que eu escrevo essa relação fundamental, não perca isso de vista, qualquer valor que a questão pedir, você calcula fazendo uma proporção. Para deixar tudo isso ainda mais claro, me permita aqui caminhar um pouquinho mais, vou aumentar nossa caixa de texto, ó, e pedir para você fazer algo semelhante para uma outra substância. Então, imagine que eu quisesse que você escrevesse algo semelhante, botar aqui, voltar para a nossa fonte original, ó, eu quero que você escreva algo semelhante, qual é o número aqui, um segundo só, vamos na fonte 14 então, só para ficar padronizado aí, você acompanhar com tranquilidade, ó, eu quero que você escreva algo semelhante, só que agora para uma segunda substância, que é o óxido nítrico. O óxido nítrico, pode registrar aí no seu esquema, ó, o óxido nítrico, ele tem fórmula NO. Então, ó, eu quero que você escreva a mesma relação que a gente escreveu para o H2, só que agora para o óxido nítrico, só que agora para o NO. Como é que seria essa mesma relação, igual, só que para o NO? Me ajude aí, você que já entendeu, ó. Voltar aqui para nossa letra azul aqui, ó, nossa fonte de número 12. Eu vou escrever essa mesma relação que está aqui, igual, só que para o NO. Deixa eu só subir um pouquinho aqui para você enxergar a expressão básica que está aqui em cima. Como é que seria a mesma relação para o NO? Me ajude. Eu diria assim, ó. 1 mol, tirar só o sublinhado aqui, ó. Eu diria que 1 mol de NO, botar o negrito de volta, ó. Eu diria que 1 mol de NO, assim como 1 mol de qualquer coisa, insisto pela última vez com você, são quantas partículas? 6 vezes 10 a 23. Só que eu tenho que na prova especificar o que é. E o NO, assim como o H2, o NO ele é uma molécula. Então, o mol de NO corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas.
pode registrar no seu esquema. Além disso, qual seria a massa de um molde NO? Aí basta que eu vá na tabela. Você que é do pré-vestibular, tenho certeza aí, já sabe decorado. Massa do oxigênio é 16, massa do nitrogênio é 14. Então, 16 com 14, pode garantir aí, são 30 gramas a massa de um molde NO. E a última informação aqui, o NO, deixa eu colocar um espaço aqui, ele é um gás. Se o NO é um gás, qual é o volume de um mol dele na CNTP? São 22,4 litros. Insisto, uma das coisas mais importantes é você olhar para essa expressão básica e saber ler. E aí você que está do outro lado nos ouvindo, preciso muito que você tenha clareza de que forma eu faço essa leitura. Então me ajude mais uma vez, como é que eu leio essa expressão? Eu vou dizer que um mol de NO, ouça a linguagem, contém 6 vezes 10 a 23 moléculas. Um mol de NO pesa 30 gramas. Um mol de NO ocupa 22,4 litros. De novo, para você anotar aí a expressão certinha no seu material e nas provas que você fizesse, não esquecer. Como é que eu leio essa expressão? Me ajude mais uma vez. Um mol de NO contém 6 vezes 10 a 23 moléculas. Um mol de NO pesa 30 gramas. Um mol de NO ocupa 22,4 litros. Então, é dessa forma que eu leio. E aí, você chega na sua questão, colocar mais um exemplozinho para ver se ficou claro. Você chega na sua questão e imagine que a questão diga assim, existem num recipiente 10 mol de NO. A gente vai ver na próxima aula, inclusive, que é muito comum que as questões tragam valores assim, e é só você parar um pouco para pensar. Se eu tenho 10 mol de NO, é 10 vezes maior do que eu tinha anteriormente. Então, 10 mol de NO seriam 60 vezes 10 a 23 moléculas. Inclusive, na nossa próxima aula, a gente vai colocar tudo isso em notação científica. Pode ficar muito tranquilo aí, Qual seria a massa disso? 10 vezes maior. Então, a massa disso seria de 300 gramas. E qual seria o volume ocupado por isso? 10 vezes maior do que o que a gente colocou inicialmente. Então, o volume seria de 224 litros. Insisto, o que a gente vai precisar que você na prova consiga fazer é escrever a expressão fundamental. Porque uma vez que você sabe escrever a expressão fundamental, qualquer outro valor que a questão pedir, você calcula por uma proporção. Para a gente fechar nosso encontro de hoje, pessoal, eu só queria chamar a sua atenção de um último detalhe. Qual é? Me permita, inclusive, fazer alguns destaques aqui. Quando a sua questão quiser que você calcule o volume ocupado pelo gás, a questão vai lhe pedir qual volume. Tudo bem. Quando a sua questão quiser que você calcule a massa da substância, a questão vai lhe pedir qual a massa. Tudo bem? Quando a questão quiser que você calcule quantas moléculas existem, a questão vai lhe pedir, pode ficar tranquilo, qual o número de moléculas. Só que existe uma informação que a gente tem que insistir demais com o aluno. Quando a questão quiser que você calcule, e coloque com muito carinho esse destaque no seu esquema, quando a questão quiser que você calcule quantos mol existem, olha esse destaque aqui, se a questão quiser que você calcule quantos mol existem, a questão vai perguntar a você qual é, e só me permita pegar aqui, pronto, só para ver se pronto, perfeito. Quando a questão quiser que você calcule quantos mol existem, a questão vai perguntar a você qual é a quantidade, colocar essa caixa de texto aqui, qual é a quantidade de matéria. Então, quando você for resolver as questões, não se equivoque quanto a isso.
toda questão de química que lhe pedir quantidade de matéria, o seu gabarito aparece em mol. Quando a questão quiser que você calcule quantos mol existem, a questão vai lhe perguntar qual é a quantidade de matéria. E a gente tem que insistir nisso, porque tem muita prova que pede quantidade de matéria, o aluno dá gabarito em gramas, em moléculas, em volume, e tá tudo errado. Se a sua questão pedir quantidade de matéria, insisto, seu gabarito vem em mol. São quantos mol existem. Pessoal, espero que as explicações tenham sido claras. Na próxima aula aí a gente retorna resolvendo algumas questões do seu material. Um abraço e até o próximo encontro.